Shalom, irmãos! Estamos começando mais um Local 10 e hoje um dia especial, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Então eu quero falar também um dia especial, porque nós estamos num mês, na verdade, especial de mudança, né? Então nós queremos compartilhar um pouquinho sobre mudanças. Quero te convidar a abrir o seu coração para mais um Local 10, onde Deus vai falar muito ao seu coração. Reforma, todo mundo passa por reforma e reforma é um grande desafio. Na verdade, mudança é um desafio porque nós temos medo de mudanças, né? Porque mudança nos tira da zona de conforto, a mudança faz a gente tomar algumas decisões, algumas atitudes. Então nós precisamos estar preparados. E toda reforma, ela causa, a princípio, de uma forma inicial, sujeira, caos, transtorno, bagunça, porque ele mexe naquilo que começa a aparecer coisas que parecia que estava tudo bem. E na nossa vida não é diferente. Toda reforma, toda mudança, ela é necessária para trazer uma transformação. E eu queria que você identificasse hoje, junto comigo aqui, quais são as áreas da sua vida que você precisa de uma mudança, que você precisa de uma grande reforma, que é onde você vai ter que mexer para mudar algumas coisas. E mudar dói, mudar dá trabalho, mudar faz sujeira, como nós falamos. Então toda obra ela causa imprevisto, toda obra ela tem dificuldades, problemas, e é normal diante de uma obra nós termos cansaço, né? Desgastes, dificuldades, e nesse tempo tudo está sendo preparado, trabalhado. E eu queria compartilhar isso com vocês para que a gente possa olhar que diante de tantos entulhos, sujeiras, bagunça, há algo que Deus está trabalhando e mudando o nosso coração. Então eu queria que a gente pudesse avaliar alguns pontos, alguns níveis, algumas maneiras de reforma que nós precisamos na nossa vida, né? Porque toda reforma, toda obra, ela tem a finalidade de melhorar algo. E diante de toda obra, diante de toda reforma, o que precisa ser melhorado? Isso traz um grande desafio e uma reflexão na nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que há neles. E no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e descansou neste dia. Então nós aprendemos que todo trabalho ele é necessário. Todo trabalho gera transtorno, todo trabalho gera desafios, mas todo trabalho, no final das contas, ele tem que trazer contemplação e desfrute. É exatamente o que Deus faz aqui. O descansar de Deus é contemplação, é desfrutar. Após uma reforma, após uma mudança, tem que trazer contemplação e desfrute. Trazendo para a nossa realidade como igreja, nós estamos num tempo de mudança. E toda obra, a princípio, vai causar dificuldades, problemas, desafios, mas no final, ela vai trazer o quê? Desfrute, contemplação. Então toda a finalidade de uma obra é manutenção, prevenção, melhoria, correção, modernização, crescimento. E a igreja não é diferente. Nós estamos num tempo de igreja de ajuste, um tempo de correção, um tempo de crescimento, um tempo de mudanças. E cada área ela tem um sentido, como eu falei. Eu quero compartilhar hoje com vocês algumas áreas de reformas que existiram, que precisam existir. A primeira delas, a reforma teológica ou doutrinária. Nós vemos que em 1517, houve uma reforma, protestante, onde Martinho Lutero, lá em 1517, 31 de outubro, inclusive o dia de hoje, hoje completam 508 anos da reforma, foi onde o Wittenberg ele colocou lá as 95 teses. É uma reforma doutrinária, uma reforma protestante, onde aconteceu algumas mudanças, onde algumas coisas não faziam sentido, onde precisavam mudar algumas coisas. Então toda reforma ela começa com, de fato, uma indignação. Toda reforma ela começa com um desejo de mudança. Então aqui nós vemos uma reforma protestante, uma reforma doutrinária, uma teológica, e onde algo mudou e mudou toda a realidade, mudou todo o cenário até nos dias de hoje. Então nós precisamos entender que reformas são importantes e reformas são necessárias. Um outro tipo de reforma que nós vemos é a reforma espiritual. Que reforma espiritual ela serve para quê? Através de leitura bíblica, através de uma oração, através de cursos. São maneiras que nós temos para a gente crescer, a gente avançar, a gente poder mudar de nível. Então a reforma espiritual ela é necessária para o nosso crescimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Então, a reforma espiritual na nossa vida é uma das maneiras de nós crescermos espiritualmente ao ponto de perseverar, de permanecer, de não se abalar, mas continuar. Então, há alguns níveis, e você pode identificar isso na sua vida hoje, quais são os níveis espirituais que você tem vivido e que precisa de uma reforma urgente, que precisa de uma melhoria, que precisa de uma mudança, precisa algo para que mude e você avance em outros níveis, né? Um outro tipo de reforma que nós aprendemos também é a reforma ministerial. O que é a reforma ministerial? Trazendo para a realidade de igreja, às vezes nós começamos a liderar, ou nós mudamos o ministério que nós estamos, eu cuidava de casais, jovens vou cuidar de casais, ou eu cuidava de um GC, agora eu vou cuidar de um ministério, e assim por diante, né? Todas essas reformas ou mudanças espirituais e ministeriais, né, no caso aqui mudando modelo, mudando estratégia, mudando equipe, ela tem um propósito também de nos fazer crescer. Há uma necessidade para que a gente possa avançar. Então, diante disso, mudança de prédio, ou seja, mudança de estratégia ministerial, ela também tem um propósito de crescimento. E aqui entra uma grande lição. Isaías 64:8 diz: "Contudo, o Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos." Estamos falando de reforma, estamos falando de obra. E aqui quando fala sobre o Pai ser o oleiro e nós sermos o barro, para que nós possamos ser preparados como um vaso, aqui fala sobre nós sermos ensináveis, ser flexíveis, aceitar mudanças. Por que às vezes a gente não cresce? Porque a gente não está disposto a mudanças. E nós só vamos crescer se nós estivermos sujeitos a mudanças no sentido de ser flexíveis, ser moldáveis, ser ensináveis. Então nós precisamos entender que o Senhor que governa é o Senhor que molda e nós precisamos estar aqui como barro, prontos para deixar o oleiro, né, o Senhor moldar e preparar. Então, ministerialmente falando, há necessidade em alguns momentos de mudança. Um dia eu estava nos jovens, como eu falei, hoje eu estou nos casais, um dia eu cuidava do louvor, hoje eu vou cuidar do staff e assim por diante. Mas será que nós estamos dispostos a esses tipos de mudanças também em reforma? Um outro tipo de reforma que nós vemos é uma reforma natural, falando do nosso corpo, né? Uma reforma física, né? Uma reforma na natureza. Um exemplo, eu preciso ir no cardiologista para cuidar melhor de mim, eu preciso ir no dentista, fazer uma academia, uma manutenção na saúde, né? Uma melhoria, um cuidado, algo preventivo. Isso também fala de reformas. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo, né, do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês." Então aqui nós aprendemos também que uma das maneiras de glorificar a Deus é através do nosso corpo. E o quanto que nós cuidamos do nosso corpo também para que a gente possa glorificar a Deus. Então isso também é um tipo de reforma, o cuidado, o zelo. Então isso nos ensina uma lição também. Então veja quantas áreas de mudanças e reformas nós podemos viver. Uma outra área, né, de mudança é também a reforma profissional, que é o quê? Fazer um curso, uma faculdade, melhorar no seu trabalho, fazer um curso técnico ou fazer uma capacitação profissional, onde você vai crescer também. Isso é algo natural. E quando nós falamos sobre mudanças e reformas, elas existem tanto no nosso contexto espiritual, como também no natural. Quanto nós estamos dispostos a estar capacitados para aquilo que Deus quer nos usar, onde Deus nos colocou. Às vezes a gente quer espiritualizar só, eu quero ser usado na igreja. Mas você já parou para pensar que o seu campo missionário pode ser aquele trabalho? Pode ser aquela oportunidade que Deus te colocou de uma forma provisória para testar o seu coração, para te levar para níveis maiores? Então isso também é uma reforma profissional, também faz parte da nossa vida. E a última área que eu quero falar com vocês, sobre reforma conjugal, familiar, é cuidar também do nosso casamento, dos nossos filhos. Como que eu faço essa reforma? Ter um tempo de intimidade, sair para jantar, dar um presente, surpreender, ter um tempo de mesa com os filhos, conversar à mesa, fazer um devocional junto. Tudo isso são maneiras de nós crescermos também, familiar, conjugal, é uma reforma. Às vezes você está vivendo um tempo que se acostumou, mas nós precisamos viver esse tempo todos os dias, sabe, de reformas, de mudanças, de desafios, para que a gente possa crescer. Então eu queria deixar essa palavra com vocês, que nós possamos viver a reforma.
E a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor começou a boa obra e Ele é fiel para completá-la. Entenda isso, o Senhor nunca faz uma obra pela metade, mas Ele é fiel para cumprir até o final. Então aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Então não desista, porque o Senhor não desistiu. Vamos trabalhar firme, cada obra, cada reforma faz parte do processo. No começo é desafiador, mas vai valer a pena e o Senhor vai cumprir essa obra.